E aí galera, beleza? Estamos aí de volta com mais um vídeo do Vai Passar, com algumas explicações simples e básicas sobre movimentos, que acontecem em relação a, por exemplo, partículas atmosféricas, ok? Nesse vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês sobre os vários estágios da matéria, em especial da água. Bom, gente, a gente sabe muito bem que a água, como vários outros elementos, se comporta em três estados bem definidos: sólido, líquido e gasoso. Mas o que isso realmente significa? Quer dizer, a gente só pode ter corpos sólidos, líquidos e gasosos em situações de variação de temperatura. Por exemplo, você fala de gelo, você pensa em frio. Você fala em vapor, você pensa em quente, alta temperatura. Mas é possível ter, de repente, vapor a 2 graus Celsius? É possível, de repente, ter um gelo, entre aspas, quente? Bom, vamos usar um pequeno modelinho. A gente tem aqui duas pequenas esferas que representam duas moléculas. Muito bem. Basicamente, sendo bem simplista, o que a gente tem como temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Ok? Quanto maior for a energia cinética, a energia de movimento em cada molécula, maior vai ser a temperatura de um corpo. Então, tanto um corpo sólido, quanto um corpo líquido, quanto um corpo gasoso, as moléculas não estão paradas, elas estão vibrando. Existe uma certa vibração que permite a identificação da temperatura, certo? A origem dessa vibração, por que essa vibração existe, tem a ver com força elétrica. Isso é um outro vídeo. Vamos nos ater na questão da condensação atmosférica, que é o ponto em questão aqui. Prestem bem atenção. Quanto maior for a temperatura de um corpo, maior é a agitação das moléculas. Então, maior vai ser a distância média entre as moléculas. O estado de agregação das moléculas, galera, é que vai definir que corpo é esse, sólido, líquido ou gasoso. Então, num corpo sólido, o grau de liberdade das moléculas é praticamente mínimo. Então, elas quase não se afastam. Então, você tem, como efeito prático, você não consegue permear um sólido. Você tentar pegar um sólido e permear, você não vai conseguir passar por ele. No máximo, você deforma ou quebra. Quando você tem o corpo do estado líquido, o estado de agregação das moléculas é mais livre, tem um grau de liberdade maior. Ok? Por isso, por exemplo, você consegue permear, você consegue passar por entre as moléculas. Um exemplo disso são os fluidos como a água. E quando você aquece mais ainda um corpo, ele passa a ter um grau de liberdade infinitamente maior. As moléculas estão com a distância média entre elas muito maior. É o estado gasoso. Por isso que você tem, nesse caso, o corpo gasoso como sendo menos denso do que o mesmo corpo sólido e do que o mesmo corpo líquido, ok? Ou seja, o menos denso é o gasoso, depois vem o líquido e o mais denso é o sólido. Muito bem. Nisso estamos falando de moléculas simples, tá? Então eu queria que você pensasse um pouquinho na seguinte coisa. Ora, se as moléculas se agitam, elas deveriam se afastar indefinidamente, já que elas têm temperatura. O problema é que nós temos em cima dessas moléculas a pressão, ok? Então, essa pressão atmosférica, ou a pressão em volta do corpo, é que define essa distância média. Então, você pode pensar assim, peraí, então, por que se eu mantiver a temperatura constante e eu reduzir a pressão, as moléculas vão se afastar? Então, eu posso ter, por exemplo, um corpo a 5 graus Celsius, estado líquido, e reduzindo essa pressão, reduzindo a pressão, e aí com a mesma temperatura, sendo a pressão de fora sobre as moléculas cada vez menor, então eu faço menos força sobre as moléculas, elas vão se afastando cada vez mais, tendo o mesmo grau de agitação cinética, e aí eu passo a ter uma agregação cada vez menor, ou seja, eu posso estar no gasoso? Sim. Eu posso mudar o meu estado físico, o meu estado de agregação das moléculas, sem mudar a temperatura delas, sem mudar o grau de agitação, ok? Eu posso mudar isso aí, simplesmente mudando a pressão sobre elas. Um dos efeitos interessantes disso é a questão da condensação atmosférica. O ar úmido é o ar que contém partículas de água suspensas no seu volume. Quando você pega um recipiente da geladeira e tira esse recipiente, por exemplo, uma garrafa, ela começa a suar, O que está acontecendo? De onde é que vem essa água? A garrafa está vazando? Não. A panela está vazando? Não. Essa umidade, esse molhado que surge do lado de fora, nada mais é do que a condensação do ar, no caso do líquido que está no ar, da água que está no ar. Essa água está em suspensão. Quanto mais úmido é o ar, maior a água em suspensão. Beleza, galera? Então temos alguns efeitos interessantes. Primeiro efeito legal. No inverno, quando você está falando,
O ar que sai de dentro de você sai com grande teor de umidade. Na hora que você fala, esse ar úmido encontra uma temperatura muito fria e ele condensa. É aquela fumacinha que sai da boca. Quando você tem lá o cara vendendo sorvete na praia, que ele tem o gelo seco, quando ele abre aquela geladeira de isopor, aquela fumaça que está saindo ali, né, é a condensação da umidade do ar. Não é a fumaça de dentro, e sim, na verdade, a fumaça de fora. Você vai ver logo em seguida aí um vídeo que eu fiz dentro de um avião, né, que pousou numa cidade altamente úmida, mas muito quente, e quando nós entramos no avião, a impressão que eu tinha que estava tendo era o avião estava pegando fogo, que era uma fumaça artificial. Você vai ver aí como a condensação atmosférica pode acontecer. Beleza, galera? Na próxima vez vamos discutir um pouquinho mais sobre essa questão da energia das moléculas. Um forte abraço. Pode dar sim. Você tem medo? Se tem medo, deixa eu passar pra ela. Depois fica ela lá em cima. Já de boa, dá pra pegar.